Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Provérbios capítulo 13, versículo 7. Há quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. Como tem pessoas por aí fingindo ser o que não são. Tem pessoas que não têm onde cair morto, ou seja, não tem nem lugar para ser enterrado, mas agem como se fossem milionários. E tem aqueles que têm muito dinheiro, mas fingem ser pobres. Isso se chama falsa humildade. Então, o que podemos aprender com esse versículo? Primeiro, nós temos que analisar o seguinte: em ambas as situações, as pessoas estão mentindo, são mentirosas, estão vivendo uma vida falsa. Nas que fingem ser ricas, existe a falta de humildade e a ganância. Isso faz parte da vida dessas pessoas, porque são pessoas que querem ser ricas. E das pessoas que fingem ser pobres, falta o temor de Deus. Pessoas que não gostam de repartir com ninguém. São pessoas avarentas. Se escondem naquilo que têm. Mas por que as pessoas agem assim? Porque as pessoas, ao invés de demonstrar quem são, vivem uma vida de mentiras. Porque elas simplesmente acham que desta forma estarão não só enganando as pessoas, mas elas estão enganando a si mesmas. Mas o que isso pode nos ajudar em relação à palavra de Deus? O que isso pode nos ensinar? Primeiro, que mentira é algo relacionado ao diabo. Ninguém deve viver uma vida de mentira. Quem vive uma vida de mentira, vive fingindo ser uma pessoa que não é e tem como seu pai o diabo. Aí vão falar assim: que isso? O senhor pegou pesado demais. Muitos vão pensar dessa forma, mas não sou eu que digo isso, é a palavra. O próprio Senhor Jesus falou em João, capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Viram? Foi Jesus que falou isso. É duro ouvir isso, mas quem vive uma vida de mentira age como os fariseus da época de Jesus, que diziam ser homens de Deus, mas eram apenas religiosos, e muitos deles viviam uma vida de mentiras. Viviam como homens que pelas sinagogas oravam e clamavam a Deus, se mostrando para os outros, mas por trás não se preocupavam com as pessoas. Jesus veio como Filho de Deus, e mesmo se eles não o reconhecessem como tal, por que mandar crucificá-lo? Pura maldade dentro dos seus corações. Se existisse bondade e eles achassem que Jesus era louco, eles podiam simplesmente terem acolhido Jesus de alguma forma e conversado com ele, explicando o que eles acreditavam. Mas tudo o que Jesus falava para eles, eles chamavam Jesus de blasfemo, diziam blasfêmia. Esses homens não eram homens de Deus, eles eram religiosos, pois não conseguiram reconhecer o próprio Messias que eles tanto esperavam. Pessoas que vivem em suas próprias mentiras estão agindo de uma forma falsa e, com isso, estão levando suas vidas para rumos em que isso pode acabar muito mal. A vida delas pode ir para um lugar muito ruim. Muitas pessoas estão sofrendo as consequências de seus atos mentirosos. Estão passando por situações difíceis sem nem mesmo entender por que estão passando. Então, ouça o que foi dito por Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Quando você se arrepende e você tem Jesus perto de você, há refrigério. Neste versículo em que Pedro fala, arrependimento é a palavra. Se as pessoas se arrependessem,
do que fazem e se voltassem para Deus, muitos dos seus problemas acabariam e quando passasse por algum problema, teriam a ajuda de Deus. Muitos na casa do Senhor estão fingindo ser o que não são. Na frente dos outros, são verdadeiras pessoas consideradas cristãs, mas longe, em casa ou no trabalho, são pessoas que ninguém quer estar por perto, pois agem com mentiras, falsidades e se tiverem que passar por cima de pessoas para conseguirem o que querem, passarão. Essa é a realidade e a verdade sobre muitas pessoas que dizem ser crentes. Igrejas que ficam lotadas hoje em dia são igrejas onde há show na hora do louvor, ou show do próprio pastor que, além de contar piadas, leva entretenimento para a vida das pessoas que não estão procurando, na realidade, Jesus. Estão procurando se divertir, se distrair dentro da igreja. Pare de se enganar. Pare de se enganar e deixe Jesus fazer parte da sua vida. Jesus é o único que pode te levar a um lugar seguro e de descanso. Não adianta se enganar achando que isso vai fazer sua vida melhorar, porque não vai. Jesus te ama e sabe o que é melhor para você. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por nos mostrar e nos ensinar mais sobre a sua palavra. Hoje aprendemos que existem muitas pessoas vivendo uma vida de mentiras, que não vão levar elas para um lugar bom. Quem vive na mentira, vive com o diabo por perto e cada vez mais se afunda em suas próprias mentiras a ponto de depois não conseguirem mais viver sem elas. Pai, que essas pessoas que ouviram essa mensagem possam se arrepender, que elas possam enxergar que o pai delas não é o Senhor, porque o Senhor não anda ao lado de pessoas mentirosas. O Senhor é o Pai da verdade e não mente para seus filhos. Peça ao Senhor que toque no coração das pessoas que vivem uma vida dupla. Sim, dessas pessoas que agem de uma forma mentirosa. Na igreja, elas são santas e fora delas são falsas, egoístas, mentirosas e demonstram ser como os fariseus que eram apenas religiosos perto dos outros. Toca, Senhor, no coração de cada uma delas para que elas possam sentir o seu toque e quando forem tocadas, caiam de joelhos e peçam o teu perdão. Que o Senhor possa perdoar a todos que se arrependerem de coração e que essas pessoas possam, a partir de hoje, andar nos seus caminhos. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todos aqueles que precisam ouvir uma boa mensagem. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.